bom nós estarmos juntos mais uma vez. E nesse nosso segundo encontro, nós continuaremos a estudar de forma expositiva a carta de Tiago. Você já sabe quem é esse Tiago. Você já sabe que esse Tiago é um meio-irmão de Jesus, que se tornou servo dele a partir da ressurreição, que foi um líder notório, uma coluna da igreja, mas que, apesar de ser quem era, não tinha outro motivo de viver, senão para servir, e servir com alegria o Senhor Jesus Cristo. Que eu e você possamos servir a Deus, assim como Tiago serviu, com muita alegria no seu coração. Sabemos quem é o autor, e agora nós precisamos pontuar para quem o autor Tiago escreve. Ainda no verso 1, se você ainda não abriu a Bíblia, abra em Tiago, capítulo 1, verso 1. No verso 1, depois de se apresentar, dizer quem ele era e dizer que era servo de Deus e de Jesus Cristo, ele mostra quem são os destinatários da carta, ou seja, para quem ele escreve. E ele diz, depois da vírgula, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Mais uma vez, nós não temos a certeza absoluta de quem ou para quem ele escreve a carta, porque ele não diz nomes, ele não faz como outras cartas, dizendo para quem, para que igreja ele está escrevendo. Mas o que nós podemos entender é que ele escreve para as 12 tribos. O que significa dizer 12 tribos? Israel e Tiago era um judeu clássico, agora convertido, mas era um judeu clássico. Tiago, ele entende que quando se fala sobre o número 12, está falando sobre a completude ou a totalidade do povo de Deus. Por quê? Foram 12 as tribos que conquistaram a terra prometida. Foram 12 as pedras que se lançam no Rio Jordão. O 12 significa a completude do povo de Deus. E como um judeu que ele era, ele vai usar essa mesma terminologia para ajudar a entender quem eram os seus ouvintes. Então, os seus ouvintes, em primeiro lugar, eles eram judeus. E 12 tribos, a totalidade daqueles que ele compreendiam como salvos, eleitos. Essas 12 tribos, essa completude dos que ele escreve, que eram servos do Senhor, eles se encontravam numa posição geográfica. Qual era a posição geográfica? Eles estavam dispersos. Dispersos por onde? Pelo mundo. E aí a gente vai entender um pouco sobre o que é isso. O povo de Israel, os judeus, durante a sua história, durante a sua caminhada, eles sempre tiveram que ser conduzidos para fora de Jerusalém. Eles foram expulsos de Jerusalém, tanto pelos babilônicos como pelos romanos e gregos. E todas as vezes que os judeus precisavam sair da sua região, porque foram invadidos por qualquer um dos impérios, eles eram espalhados pelo mundo afora. Dispersão, a palavra grega utilizada aqui, significa lançado. É quando se lançava uma semente, era o ato de dispersar. Então, aqueles judeus que estavam recebendo a mensagem de Tiago eram judeus que estavam espalhados pelo mundo. Quem são? Nós não sabemos. Mas era um tipo de judeu especial. Não era qualquer judeu. Era judeu que cria em Jesus. Então, esses judeus que recebem a mensagem de Tiago, eles são crentes no Senhor. Tinham sido alcançados pela graça. E assim como Tiago, serviam a Deus aonde Deus os havia enviado. É por isso que quando nós olhamos
continuação da carta, no verso 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, nós entendemos que esses cristãos, que são judeus, estão dispersos pelo mundo. Nós não temos aqui aonde eles estavam no mundo, nas cidades, nos países em que eles estavam, mas eles estavam dispersos, estavam passando por adversidades, estavam passando por provações. E aqui, então, nós temos os dois motivos principais desta carta a ser escrita. Primeiro, porque Tiago queria confortar, consolar e mostrar àqueles crentes, àqueles cristãos que estavam espalhados pelo mundo, que valia a pena servir a Deus. Valia a pena passar por todas as adversidades. Eles deveriam se alegrar por passar por adversidade, porque, de fato, de verdade, Jesus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E ele mesmo, Jesus, vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tiago, então, está trazendo uma palavra de ânimo, dizendo a eles: se eles são perseguidos por amor a Cristo, que de fato, de verdade, eles serão recompensados por servir a Cristo em meio às adversidades. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é um motivo muito importante, que é a prática da vida cristã. Eles, aquilo que aprenderam por meio das Escrituras, por meio dos ensinos de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago mesmo, a partir do Evangelho que eles receberam, eles deviam viver uma vida prática, uma vida que agradasse a Deus, uma vida que não poderia estar dissociada do Evangelho. E existe muito crente assim, né? Que dentro da igreja, dentro da comunidade de fé, age de uma forma. Quando está fora, parece que nem crente é. O que Tiago está dizendo é que o crente precisava viver da mesma forma, agradando e glorificando a Deus. E para viver dessa forma que agrade a Deus, para não reclamar diante das provações, das tempestades, o cristão precisava amadurecer. É sobre maturidade cristã, sobre comunhão, sobre perseverança, que Tiago ele vai falar com os seus ouvintes que estavam dispersos pelo mundo afora. Agora é importante porque que tipo de provação eles estavam vivendo. O cristão, ele é provado, ou o cristão, ele vive dias adversos sempre. E há duas fontes de provação ou de perseguição, de adversidade na vida cristã. Primeiro, a perseguição ou a provação interna, que diz a ver com a sua antiga natureza, com a sua velha natureza, a briga, a discussão entre carne e espírito. É a nossa primeira batalha. O primeiro campo de batalha é interno. Sou eu tendo que fazer a vontade de Deus, a minha carne dizendo não a esta vontade. É dentro da realidade cristã, é a primeira batalha. E dentro desta primeira realidade cristã, que é a luta interna, nós temos a luta dentro da comunidade de fé, dentro do ambiente religioso. Aqui, na igreja, é o lugar em que nós também somos provados. Porque dentro da igreja há os falsos mestres, há os falsos irmãos, aqueles que ainda não nasceram de novo, e há também o joio. E então, o ambiente cristão, o ambiente da igreja, o ambiente da comunidade de fé, não é um ambiente tão fácil, porque há graus de maturidade. E um cristão imaturo, ele vai trazer problema. E aqui é o nosso primeiro momento de perseguição ou adversidade. Mas também há as batalhas externas. E essas batalhas externas dizem respeito ao mundo. Lembre-se que Jesus disse que nós não somos do mundo. Ele não diz que o Pai deveria tirá-los do mundo, porque como vai se tirar a luz e o sal do mundo? Nós permaneceremos no mundo até a sua volta, mas ele diz que o desejo dele, Jesus, era que o Pai pudesse livrá-los do mal. Mas nós caminharemos aqui, nós viveremos nessa realidade corrompida,
pecaminosa e seremos provados. O inimigo da nossa alma também virá sobre nós, nos tentando, e nós precisamos manter os nossos corações firmes diante do Senhor, diante da graça do nosso bom Deus. Eles estavam sendo perseguidos de forma interna, lutando contra a velha natureza, batalhando, porque dentro da igreja não havia facilidade, eles viam dificuldades, mas externamente também. E era um dos motivos pelo qual eles estavam espalhados pelo mundo afora. Eu quero que você entenda quando é o contexto e qual é o contexto que essa carta foi escrita. Atos dos Apóstolos vai nos ajudar muito a compreender o contexto e o momento em que essa carta é escrita. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos 2, você pode abrir as Escrituras em Atos 2. Lembre-se que os apóstolos, discípulos, os irmãos de Jesus estavam na expectativa da descida do Espírito Santo. Passaram-se 10 dias depois da ascensão de Jesus. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre aqueles servos que estavam ali no cenáculo, no capítulo 2. Você abriu? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A partir do verso 5, nós vemos uma situação que vai nos mostrar e revelar para nós quem são, ou parte de quem são, os destinatários da carta, aqueles que estavam dispersos. Olha o que diz o texto. Atos 2, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Fechou até aí? Segura aí. Haviam 5 festas que eram celebradas em Jerusalém. Todos aqueles que eram judeus, que estavam espalhados pelo mundo afora, por motivo qual fosse, estavam em outras nações, precisavam retornar a Jerusalém uma vez por ano, para celebrar cada uma dessas festas. E se eles não fizessem, eles seriam considerados impuros, então eles tinham que voltar. Haviam festas, celebrações que eram celebrações internas. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa era celebrada de casa em casa, como aconteceu lá na saída do Egito. De casa em casa era celebrada a Páscoa. Mas a última festa, que é a festa dos tabernáculos, ou o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, não era uma festa dentro de casa. Era uma festa em que remontava o período em que o povo de Israel permaneceu na caminhada do deserto, e eles moravam em tendas. Então, o que se fazia nessa última festa? Aqueles peregrinos, aqueles judeus que tinham vindo de todas as partes do mundo, eles vinham e com barracas, com tendas, eles formavam aquelas tendas ao redor do templo de Jerusalém. E passavam aqueles dias da celebração ali, lembrando do período em que eles viveram em tendas. Esta é a festa dos tabernáculos. Então, eles estavam ali na redondeza do templo e aquelas pessoas estavam nas ruas, como uma grande celebração, uma grande festa, onde tem muita gente na rua, milhares de pessoas estavam nas ruas, e é justamente nesse momento que o Espírito Santo desce sobre eles. É isso que Lucas vai dizer no verso 5, estavam habitando, ou seja, estavam ali para a festa, judeus piedosos vindos de todas as nações debaixo dos céus. E aí ele vai dizer, quando, pois, verso 6, se fez ouvir aquela voz, aludiu a multidão e possuída de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, os discípulos, os apóstolos, os 120 que estavam no cenáculo, começaram a falar em novas línguas, nas línguas, não línguas dos anjos, mas eles falavam em hebraico, mas aquelas pessoas que estavam ali, que eram de várias nações, escutavam-os falando na língua em que eles moravam naquela cidade. É isso que é esse fenômeno. Mas eu não quero perder tempo com isso. Isso aí é outra apostila, a gente vai conversar em outro momento. Mas eu quero que você olhe a lista que é apresentada por Lucas, verso 9.
Aí ele vai dizer, essas pessoas que estavam ali, que se espantam com isso, diz, nós somos pardos, nós somos medos, nós somos elemitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, romanos, aqui residentes, judeus, como prosélitos, cretenses, arábicos. Preste atenção, é uma lista enorme de pessoas, judeus, que moravam nessas cidades. E eles afluíram para onde? Para ali. E eles ouviram a mensagem, ouviram aquelas pessoas, e então, de repente, juntou-se aquela multidão, e aí o verso 14 diz que Pedro começou a pregar. E Pedro pregou a palavra, Pedro pregou o evangelho, Pedro anunciou a palavra do Senhor, e quando Pedro estava terminando o sermão, diz o verso 37, ouvindo eles essas coisas, compuseram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Respondeu Pedro, arrependa-se cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Aqueles que ali estavam eram judeus e eles vieram a crer. E diz o texto, a continuação, que aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres, ao receberem a palavra, eles foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Quantos eram? 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40? Muito mais. Eram centenas? Nada. Eram milhares. O texto vai afirmar para nós, verso 41 do capítulo 2, então os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E da onde eram essas 3.000 pessoas? Eram de Jerusalém? Não. Eram aquelas pessoas das 13 nações que são citadas aqui, como nós lemos no início. Eles então permaneceram em Jerusalém. Pelo menos 2.000 novos, 3.000 novos cristãos. A igreja começou a crescer, avançar e avançar e avançar. Os discípulos perceberam, os apóstolos, que a igreja era tantas pessoas que começaram a ter dificuldades. E então no capítulo 6 são instituídos os diáconos. E aí então entra o capítulo 7. Lembre-se, havia uma multidão de gente, de crentes de tudo quanto é lugar, judeus, é claro. Eles resolveram não voltar para suas cidades. Quem era de Tarso não quis voltar para Tarso, quem era de Roma não quis voltar para Roma, quem era da França não quis voltar para a França. Quiseram ficar ali, e eles cresciam, aprendiam, juntamente com os apóstolos, eles iam amadurecendo, mas aí o capítulo 7 muda as coisas. Porque no capítulo 7, um dos diáconos que for eleito, que era Estevão, ele prega o evangelho na saída de Jerusalém, e quando ele anuncia aos judeus que foram eles que mataram a Cristo, os judeus ficam com ódio, e esse ódio dos judeus levou aqueles homens a apedrejarem, a matarem Estevão. É isso que diz capítulo 7, do verso 54 ao verso 60. Você pode acompanhar a leitura aí da sua casa. Então ele é apedrejado, ele é morto. E o capítulo 8 diz assim, Saulo consentia com a sua morte. Agora preste atenção na sequência do verso 1 do capítulo 8. Naqueles dias da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos. Lembram de todos? Aquelas 3.000 pessoas, e com certeza outros daqueles que estavam lá se converteram, que moravam em diversas cidades do mundo, e decidiram não irem mais embora, ficarem aqui com esta perseguição do Sinédrio, levada por Saulo. Eles tiveram que abandonar
Jerusalém e voltar para suas casas com medo da morte. Olha o que diz o texto: naqueles dias levantou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ponto. Essa é a primeira grande perseguição. E muitos dos crentes tiveram que fugir de Jerusalém. E esta fuga os conduziu a diversos lugares em que o evangelho ainda não tinha sido anunciado, não tinha sido pregado. Caminhe comigo mais à frente um pouquinho, agora no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 11, lembre-se, muitos cristãos fugiram, só ficaram os apóstolos em Jerusalém. E aí o capítulo 11, verso 19, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação, lembra da palavra disperso lá de Tiago? É a mesma palavra aqui. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre, de Cirene, e foram até Antioquia. Preste atenção, aqui nós vemos aqueles mesmos crentes, agora dispersos pelo mundo afora. Estavam sendo perseguidos por Jerusalém, estavam sendo perseguidos por Saulo, que ainda não havia se rendido aos pés do Senhor. Esses cristãos que são registrados aqui, que está registrado aqui, provavelmente sejam os cristãos que motivaram Tiago a escrever a sua carta. Eles estavam sendo perseguidos, não por Roma ainda, mas estavam sendo perseguidos pelo Sinédrio, estavam sendo perseguidos por Jerusalém, pela capital, por aqueles que não acreditavam, que não vieram a crer em Jesus como Senhor das suas vidas. Nessa segunda aula, nós fomos apresentados a verdade de que o servo do Senhor, ele é alcançado pela graça, recebe um status todo especial de filho de Deus, tem a garantia da salvação da sua alma, tem a garantia e a certeza de que um dia encontrará a Jesus Cristo, e esse dirá: vinde a mim, bendito de meu Pai. Esse cristão, ele terá o privilégio, a oportunidade de ter Jesus caminhando com ele todos os dias, porque Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Esses cristãos são ouvidos, amados pelo Senhor, são especiais, são povo que é propriedade exclusiva de Deus. Mas é preciso lembrar que ser filho de Deus não significa que nós não passaremos por adversidades, que nós não seremos provados, que nós não passaremos por dias maus. Tiago escreve para esses crentes que receberam a Cristo, que estavam pregando a Jesus com toda a alma, coração e entendimento. Ele escreveu a esses crentes que estavam sendo perseguidos. Assim como eles foram perseguidos, nós também somos perseguidos. Assim como eles passaram por dias maus, foram zombados, nós também somos zombados. Vocês viram agora, no Carnaval 2026, uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, em uma das suas alas, colocou ali uma ala especial com crentes, uma família de crentes, família tradicional, dentro de uma lata, dizendo que nós somos enlatados, somos perseguidos, passamos por dias maus. O ser salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, não significa dizer que nós não vamos adoecer, que nós não vamos ter problema no que diz respeito às nossas finanças, que nós não passaremos por problemas. Mas Tiago nos ensina a ter bom ânimo. Tiago nos ensina a nos alegrarmos em meio às adversidades, porque nós seremos recompensados e viveremos ao lado do Senhor para a glória e honra do seu nome. Na próxima semana, nós continuaremos os versos seguintes, e eu espero que você, com seu coração e alma, volte-se ao Senhor
e o busque de todo o teu entendimento. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, em Cristo Jesus. Amém.